Olá, me chamo Alan e hoje vou apresentar o meu trabalho sobre Big Data junto com o Ed. O grupo é formado por Alan e Ed e vamos lá. Para iniciar, nós fizemos uma infraestrutura através de uma máquina virtual no VirtualBox. E essa daqui é a máquina. Nessa máquina nós instalamos o Hadoop, o PySpark e o Apache Airflow. Para que o Ed pudesse acessar a máquina, nós fizemos um redirecionamento de porta, comumente chamado de port forwarding. Aqui a gente pode entrar no terminal e vamos pegar o IP da máquina, o IP local, que no caso é este daqui, certo? E então a gente pode fazer a conexão SSH. No caso do Ed, ele vai usar, como ele não está na mesma rede que eu, ele está em outra Wi-Fi lá na casa dele, ele vai utilizar o meu IP externo da minha máquina local. E através do port forwarding, a porta 22, que é a porta do SSH, vai ser redirecionada para essa máquina virtual aqui. Então, vamos lá fazer a nossa conexão SSH. Ele vai me pedir a senha. Pronto. Estamos conectados. Lembrando que nós também juntamos o PySpark com o Jupyter, né? Nós fizemos uma ligação entre os dois. E eu também fiz o port forwarding da porta 8888 para que o Ed pudesse utilizar o Jupyter Notebook com Spark, integrado com Spark também, da casa dele. Então vamos lá. Vamos começar aqui iniciando o nosso Hadoop, né? Usando este comando aqui. Uma vez iniciado o HDFS, a gente pode voltar a utilizar o mesmo terminal. Vamos inicializar o PySpark agora. E lembrando que ele está integrado com o Jupyter, então a gente vai poder utilizar os nodes, né, o master do PySpark através do Jupyter sem precisar importar nada. No caso do PySpark, após iniciar, a gente não vai conseguir utilizar aqui o mesmo terminal. Vamos testar o HDFS, né? Vou mostrar para vocês aqui nosso HDFS com os comandos básicos que utilizamos. A gente tem que botar o DFS antes. Opa, esse daqui vai dar erro porque eu não botei o bar. Pronto, aqui nós temos uma pasta que criamos chamada teste, certo? A gente criou durante o desenvolvimento do nosso trabalho. Vou entrar nela. Aqui temos todos os arquivos e as bases que utilizamos, as bases modificadas, enfim, tudo que nós temos que guardar aqui para o pré-processamento e para nosso machine learning, né, para o nosso modelo, estão guardados aqui, certo? Então, bora para a demonstração de como fizemos o pré-processamento dos dados. Vamos entrar aqui no nosso Jupyter, através do IP da máquina, né, porta 8888. E vamos entrar aqui então na minha pasta, projeto Big Data. Pronto, vamos entrar aqui. Então aqui a gente vai ter a obtenção dos dados brutos, e então a gente utiliza o wget, né, no bash, downloads, que vai ser o local onde a gente quer que seja salvo, e o link para o arquivo CSV. A gente vai fazer isso daqui para cada um dos 3 arquivos. Logo após isso, a gente vai utilizar esses comandos para enviar para o HDFS, né? Que seria o HDFS-put, seguindo a mesma sintaxe que a gente utilizou os outros comandos lá para fazer o diretório e para excluir, né? E também para ver o que tem no diretório, que seria o "-ls". Esse. A partir daqui, a gente já tem o pré-processamento da vacinação COVID, né? Então a gente vai ler os 3 dados que a gente baixou
E para isso a gente vai utilizar o HDFS, né, que seria o Hadoop File System. A gente vai utilizar a porta 9000, que foi a que a gente configurou durante a instalação do HDFS. E a gente aqui então vai entrar no diretório teste, parte 000, 001 e 002. Por que teste? Porque foi aonde a gente colocou. A gente seleciona o caminho que está no computador e a gente seleciona o caminho que vai upar para o HDFS, né? Então vai ficar assim o nosso caminho lá no HDFS. E aqui a gente dá analisada nas colunas, certo? Essas colunas aqui são iguais a essas, porém durante alguma análise ficou assim, mas essas colunas aqui são exatamente iguais a essas, né? Então, após ver isso, a gente sabe que o processo vai ser o mesmo para todas as três partes. Inicialmente, a gente vai selecionar as colunas que são úteis para o nosso modelo, de acordo com a validação que a gente espera. E então a gente renomeia as colunas para facilitar o entendimento. A gente não precisa desse nome paciente na frente. Paciente só vai deixar com muita informação desnecessária. Então aqui a gente vai criar uma nova variável com o data frame sendo filtrado pelo município de São Paulo, certo? E a gente vai dropar a coluna do município, porque ela não serve mais para a gente, certo? Eu não abri aqui o data frame porque vai ficar uma bagunça de informações, então é mais fácil a gente só utilizar aqui pelas colunas e a gente vê o que é que tem em cada coluna através do nome da coluna que está bem definidinho aqui, então a gente tem uma noção do que vai aparecer, né, nas demais linhas. Depois a gente vai salvar o arquivo, certo? E aqui, no caso, estou demonstrando só com o primeiro aqui, dataset, certo? Procedimento. Eu botei esse parte assim, eu comentei para não apertar sem querer e dar algum conflito, né? Porque já tem um salvo com esse mesmo nome. E então a gente vai salvar dessa maneira, utilizando esse comando, né? Através do Spark. E o data3 write option, a gente coloca o header true para avisar que o nosso data frame tem um cabeçalho. E aqui a gente botou o ponto .sv e o local onde a gente vai salvar, que no caso vai ser no próprio HDFS. Então, após fazer esse procedimento, já que era igual para todos, eu fiz uma função para acelerar o processamento das outras partes, né? Aqui eu fiz uma função para o pré-processamento, que no caso vai ser a seleção das colunas, a renomeação das colunas, o filtro de São Paulo e dropar o município. Então ele vai retornar esse data frame novo e a parte, né? Porque ele vai receber o data frame e qual parte é, se é 1, a 2, a 3, ou dependendo de outros datasets, 5, 6, 7, 8, enfim. E aqui a gente tem uma função para salvar, onde ele vai receber o data frame que ele tem que salvar, a parte, e a opção 0, se for para salvar no próprio sistema, sem ser no HDFS, ou para salvar direto no HDFS, a gente só coloca um aqui. E a gente fez aqui isso com todas as partes, né? A gente fez aqui o def parte, para processamento data, aqui a gente tem que botar o data 2 e o data 3, certo? E então a gente roda essa linha e a gente já faz o pré-processamento de todas as partes ao mesmo tempo. Agora que temos as três partes semi-processadas, a gente vai juntar as três partes, né, da vacina. E para isso a gente vai carregar os nossos 3 datasets que a gente acabou de salvar aqui, né, que na função a gente vai salvar como Covid Sampa e a parte que ele vai receber aqui. Aí tá Covid Sampa 1, 2 e 3 nessa ordem. Então a gente vai juntar os datasets, como eles possuem a mesma estrutura, então a gente pode simplesmente usar o Union by Name. Então a gente vai criar aqui uma nova variável data, a gente vai pegar o data e vai unir o data com o data 2. Ele vai unir, né, todas as colunas que são iguais no caso e vai simplesmente adicionar linhas. Vai concatenar um abaixo do outro. No caso, o data vai ficar em cima e o data 2 embaixo.
E agora que o DF já tem o data e o data2, o data em cima, o data2 embaixo, e aí a gente vai pegar essa variável e vai pegar o que a gente já tem concatenado e unir com o data3 abaixo. Então aqui já temos o DF com as 3 bases devidamente concatenadas. Só com esse tratamento, a base cai de 17 GB vezes 3, que dá 51 GB, né? A gente cai aqui para cerca de 1,5 GB, 1,8 GB, em torno disso. Ok. Depois que a gente já tem o DF, a gente vai ordenar o dataset pela data de aplicação da vacina e tirando mais colunas desnecessárias que ao decorrer do processo a gente foi verificando que não era mais necessário. Então a gente criou aqui a variável dataSampa com o dataframe e a gente vai ordenar aqui utilizando a função orderBy. A gente coloca a coluna que a gente quer ordenar, que no caso aqui vai ser a data de aplicação, e o ascending through significa que ele vai fazer de maneira crescente, né, do menor para o maior. Após isso a gente vai dropar essas 3 colunas que são desnecessárias para a gente, para o nosso modelo. Aqui nós vamos fazer aqui um show para mostrar como é que ficou, no caso, o nosso dataset, né? Coloquei somente 5 colunas para a gente ver a estrutura. Aqui nós temos o sexo, o nome da vacina, data de aplicação, já em formato datetime, ou seja, o Spark consegue interpretar. A gente tem a descrição da dose, se é a primeira, a segunda, a terceira, reforço, enfim. E a gente tem um código da vacina que simplesmente é referente ao nome, né? Pronto. Depois de unir as 3, nós já temos esse dataset pronto, né? Então a gente aqui vai lá e salva ele no HDFS como COVID Sampa Semi, né? Ou seja, semi-processado. Agora iremos obter dados brotos de casos de COVID, e para isso a gente vai utilizar a mesma maneira que utilizamos para obter as 3 partes do outro dataset. É o wget, o diretório onde a gente quer que seja baixado, e o link do download, né, do arquivo. E a gente vai colocar no HDFS também. E então a gente vai carregar o dataset do HDFS aqui para o nosso PySpark, né? Então a gente analisa as colunas e selecionamos as colunas necessárias, assim como no outro pré-processamento, né? E aqui a gente vai visualizar os nomes dos municípios, porque a gente quer selecionar o de São Paulo, e para selecionar a gente precisa saber exatamente como é que ele está escrito no dataset. Após isso, a gente vai dropar a coluna nome Munique, que seria a coluna onde estão todos os municípios. E sim, para a gente visualizar os municípios dessa maneira, a gente vai usar a função distinct, simplesmente para ver as únicas ocorrências que acontecem no dataframe. Ou seja, a gente vai unificar cada uma das ocorrências, certo? Tudo que está repetido vai aparecer somente uma vez aqui. Depois a gente vai filtrar, certo? A gente vai filtrar São Paulo e vai dropar o nome município, porque não é mais necessário. Isso daqui somente era necessário para a gente ver os municípios, e agora que a gente só tem São Paulo, a gente não precisa mais disso. E depois a gente vai formatar essas datas, porque essas datas não são interpretadas pelo Spark, não estão no formato do datetime do Spark. Então, para isso a gente vai utilizar essa biblioteca, functions, e a gente vai utilizar o withColumn. A gente vai selecionar a coluna, que estão as datas, e a gente vai utilizar o toDate dessa biblioteca para modificar, certo? Aqui a gente coloca o formato da data que se apresenta aqui, ou seja, dia, mês, ano, que está aqui, e ele vai formatar para ano, mês, dia. E ao invés de usar esse separador, ele vai utilizar um hífen, certo? Depois disso a gente vai ordenar pela data hora. Agora a gente pode fazer isso porque o Spark agora consegue identificar que isso é uma data e consegue ordenar ela do menor para o maior. E ficou dessa maneira aqui. Vocês podem ver a diferença.
E seguindo para o próximo passo, a gente simplesmente vai salvar esse nosso outro dataset. Agora que temos os dois datasets salvos, né, e semi-processados, ou seja, a gente tem aqui um dataset de casos em São Paulo e um dataset de vacinas em São Paulo, que a gente já pré-processou e a gente já tem os dados que a gente quer. Então vamos juntar os dois. A gente vai carregar os dois, um em cada variável. Aqui a gente dá uma olhada nos datasets e a gente percebe que está sem cabeçalho. Então bora adicionar aqui nessas duas células, né? A gente lista os nomes dos cabeçalhos e a gente utiliza o datasample to.df e a gente coloca o datalist com um asterisco na frente. Após isso, a gente vê aqui que a gente adicionou o cabeçalho do jeito que a gente queria mesmo e do jeito que estava antes. Ok. Agora a gente vai modificar o nome das doses que aparecem no dataset de vacina, porque para a mesma dose as pessoas registraram com nomes diferentes. E aí então a gente vai usar aqui a função when, né, da mesma biblioteca que a gente exportou como f. E a gente vai botar f_when, f_call_dose, foi igual a reforço, a gente vai botar como segunda dose, assim por diante. A gente analisou e viu o que seria cada coisa, né? Seria a primeira, segunda, terceira dose, ou se fosse uma dose única no caso da vacina da Janssen. Então aqui a gente vê que as doses estão bem mais fáceis de lidar. Agora a gente vai ter que mudar a estrutura da base de vacinas, certo? Por quê? Porque a gente salvou ela. A estrutura ficou dessa maneira daqui, certo? Do de vacinação. Então a gente vai ter que organizar por data, porque na mesma data, por exemplo, aqui a gente tem 3 ocorrências, a gente quer que conte nessa data quantas vacinas foram dadas. No caso for a Sinovac, a gente quer que conte 3 nesse dia, por exemplo, e que conte 3 primeiras doses, certo? Então a gente vai fazer isso aqui. E a gente vai agrupar primeiramente pelo sexo, né? Que a gente tem 3 sexos, que é feminino, indefinido e masculino. E a gente vai usar a função aggregate, que é o AGG. E a gente vai usar o count sexo, certo? E a gente vai ordenar pela data de aplicação e vai colocar os NAs que apareceram aqui. Onde tem 0 era NA antes, a gente vai preencher com 0 no local do NA e ficaria dessa maneira aqui. E depois a gente vai fazer a mesma coisa para as doses e a gente vai preencher de novo com 0 onde tem NA. Vai ficar dessa maneira. Agora, com a base da vacinação separada em 2, né? Que seria um dataset com as doses e um dataset com os sexos, com a contagem dos sexos e com a contagem das doses. Agora a gente vai criar uma coluna com a soma cumulativa das doses, né? Então a gente vai criar uma coluna total e a partir dessa coluna total a gente vai fazer uma soma cumulativa, né? Então a gente vai acumulando aqui. E depois a gente vai juntar os dois datasets e então para isso a gente vai renomear, né? Porque a gente precisou trocar o nome data na hora de fazer o join para dropar ele aqui. Se a gente deixasse o mesmo nome, ia dropar os dois e ia dar confusão. Então a gente renomeou de novo e fizemos um join pelo alter através das datas. Depois a gente dropou a data para não ficar duplicado a mesma coluna, duas colunas contendo as mesmas informações. Agora a gente vai ter que juntar esse dataset que está no formato adequado com o dataset dos casos, né? Vamos só relembrar aqui o dataset dos casos, que é esse. A estrutura está ordenada pelas datas, assim como o de vacinação. Então vamos concatenar o data frame de vacina com o data frame de casos.
e a gente vai chamar ele de def concatenado, a gente vai fazer outro join, e a gente vai pelo left outer, né? A gente vai utilizar essa maneira na data de aplicação, certo? Então a gente fez isso e ficou dessa maneira. A gente somente teve a primeira linha com que a gente não possui informações dos casos, então a gente vai tirar essa primeira linha e vai continuar a partir dessa data aqui, da segunda linha. E aqui a gente transforma em pandas, porque a gente vai utilizar algumas funções escritas e o pandas vai facilitar muito pra gente, já que agora o dataset está bem leve e não há mais a necessidade de usar o Spark aqui nesse caso. E aqui a gente vê o dataset, como é que está através do pandas, uma visualização bem melhor. A gente vai criar uma coluna para média móvel total, certo? E aqui a gente fica com a média móvel assim, certo? Após isso a gente vai dropar as colunas que se tornaram desnecessárias, e no caso vai ser a data de aplicação e o total, certo? E então a gente vai criar uma coluna de imunidade de rebanho. E a imunidade de rebanho está aqui, sendo que a imunidade de rebanho acontece o seguinte: as pessoas vão se contaminando, vão se curando da doença, algumas outras infelizmente morrendo, e as pessoas que se curam da doença vão se tornar imunes por cerca de 300 dias. Até aí tudo bem. Porém, a gente tem mais de 300 dias de ocorrências. E então, a partir do dia 300, nós precisamos subtrair desse dia 300 aqui, da imunidade, a gente precisa subtrair as pessoas que concluíram 300 dias de imunizadas, certo? Isso vai ocorrer exatamente no dia 300. Observe que no dia 299 nós temos exatamente o mesmo número de casos na imunidade de rebanho. A partir do dia 300, o número já cai, certo? A gente acrescenta casos e retira as pessoas que já perderam a imunidade. Então a gente vai decaindo a imunidade de rebanho a partir do dia 300. Após isso, a gente pode transformar em Spark de novo, porque nosso único objetivo era fazer essa função. A gente faz aqui nessa linha. Depois disso, a gente vai fazer um cast para transformar todos os dados em int, em números inteiros. E vamos ordenar pela soma cumulativa para que fique ordenado por data ainda, né? Porque com a soma acumulativa, quanto mais dias se passam, mais cresce e nunca cai. Então aqui a gente tem ainda a organização por datas. E então a gente vai salvar como pré-proc data. E agora o meu colega Edio vai apresentar o modelo de machine learning, assim como os resultados obtidos. Agora vamos fazer uma regressão linear, importando PySpark e NumPy. Vamos abrir aquele arquivo pré-processado, teste pré-proc data. Vamos passar todas as nossas colunas para Double e ordená-las pelo acúmulo de vacinas, porque é progressivo, então a gente vai ter certeza de estar dentro da cronologia. Primeira coisa, vamos transformar esse PySpark em pandas para podermos compreender o que está acontecendo superficialmente. Vamos fazer aqui a primeira plotagem linear com todas as colunas, né? Temos aqui homens indefinidos, que é só ruído, mulheres, primeira dose, que tem uma queda muito grande quando começa a segunda dose, terceira dose é muito pouco, dose única, acúmulos de vacina, uma curva ascendente, óbitos. E por último, os óbitos novos, que vai ser nosso rótulo. Porque o que a gente quer é prever quantas pessoas vão morrer. Vamos importar o Seaborn, Matplot, fazer algumas comparações de vacinação entre homens e mulheres indefinidos, por exemplo. A gente pode verificar todas elas lineares.
que o comportamento de homens e mulheres em termos de volume de vacinação é muito semelhante. Eles estão sempre bem alinhados. Fazer uma comparação entre a somatória dos casos acumulados e a imunidade de rebanho, porque a gente pode entender que tem, a partir do dia 300, mais ou menos, nós começamos a ter uma diferença entre as duas curvas. Casos de óbitos, que a gente vê, tem uma ascendente muito maior do que os óbitos. Distribuição de doses, primeira, segunda, terceira dose única. Estamos começando do LOC 160 porque o começo é meio irrelevante, né, para uma análise. A gente vê a diferença do comportamento delas aqui sobrepostos. Quando aumenta a segunda dose, a primeira regride muito. Para os novos óbitos, percebemos que temos um problema. Eles são muito inconstantes, porque existe muito problema de notificação, de final de semana, de dia que não notifica, depois acumula no outro. Então é interessante a gente fazer uma média móvel. A gente está usando essa função aqui, bem simples, e aqui a gente pode ver pelo Pandas essa ordenação. A gente vê que esse gráfico está bem mais razoável. Vamos tirar os 7 primeiros, porque a média móvel se habilita apenas após o 7º dia. Vamos voltar para o Spark agora para iniciar nossa predicção. Vamos ver aqui o print schema. Vamos retirar os novos óbitos. O indefinidos é ruído e o new óbitos é uma tabela que não pode acompanhar o nosso rótulo, porque ela é muito parecida. Ela vai gerar um valor falso para nós, né? Estamos aqui fazendo um outro esquema para verificar que realmente foram dropados. Essas colunas já não estão mais. Imprimir as colunas, porque nós vamos precisar desses valores aqui para construir a próxima parte. Para processar Machine Learning no Spark, nós precisamos primeiramente colocar todos os campos num vetor de assembler, que vai transformar o nosso dataset em outro dataset. A gente só exclui o rótulo, na verdade. Então vamos importar o Vector Assembler e vamos fazer a transformação. Temos aqui uma impressão para ver como que ficaria, né? Os labels vêm com o rótulo e logo mais o vetor. Iniciando a regressão linear, nós vamos criar um fit que vai fazer o treinamento do modelo, contudo sem separar testes, apenas para a gente ter uma ideia que a gente vai precisar reajustar. A gente vê que realmente tem uma correlação assim mais ou menos próxima, né? Então vamos ver como é que fica. Vamos criar uma matriz de correlação em Spark. Ela fica um pouco confusa porque a leitura dela, como não é gráfica, são listas. Agora sim, vamos fazer um split do dataset. 80% para o treinamento e 20% para a validação. Aí verificamos que temos uma predicção. O percentual de acerto é da ordem de 84%, é muito razoável, o R2. Aqui a gente está criando um summary só para a gente poder ver a média, né, dos novos óbitos, para a gente comparar com o erro médio quadrático que nós vamos fazer na sequência. Vamos voltar para o Pandas, fazer uma boa visualização do dashboard, assim, entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Então, primeira coisa, vamos fazer uma matriz de correlação e a gente tem algumas verificações interessantes aqui. Vacinas para homens e mulheres, primeira dose tem uma correlação bem próxima. O total da média móvel de casos com a soma de vacinação tem uma fraca correlação, ou seja, quanto mais você aumenta a vacinação, mais você diminui a média móvel, né, de casos. Isso é muito importante. Aqui temos um histograma de new óbitos média móvel, para termos um panorama geral mesmo. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar esse programa SweetVisic, que é muito interessante essa biblioteca, porque ela automatiza para a gente várias informações importantes rapidamente. Primeiro vamos implementar uma versão em HTML, ela fica salva no Colab e a gente abre ela no browser. Basta apenas dar um clique e pronto. Aqui, ó. Ela tem muitas informações sobre dataframes, colunas, duplicações, quanto gasta de RAM, quantas features tem, se é categórica, numérica, se tem texto.
Aqui do lado esquerdo nós temos todas as colunas com informações de valores, perdidos, distintos, está bem equilibrado o dataset. Ranger, máximo, os quartis, os AVGs, medianas, sim, bastante informação mesmo. Por aqui nós temos uma boa ideia de qual foi o resultado do pré-processamento. Temos agora uma versão que nós fizemos para o Jupyter para ficar anexado ao documento. É igual à outra, né? Só fica anexada mesmo. Vamos tirar as colunas que têm valores muito altos para não desestabilizar. Aqui temos um histograma da Seaborn, só para ter uma ideia, né? Quantidade de incidências por óbitos novos, e tem uma curva linear, né, anexada a ela, para que a gente possa ter uma interpretação mais interessante também, mais contínua, né? Nós temos a quantidade de incidência em função da média móvel. Essa região de 25 nós tivemos mais ou menos 100 incidências. E, por exemplo, 200 mortes tivemos uma incidência bem pequena. Agora vamos fazer um box plot, mas nós temos um problema, porque como nós temos o acumulado de vacinas é um número muito grande perto dos outros, a gente não consegue visualizar quase nada. Vamos fazer uma normalização do nosso dataset. Aí sim a gente faz o mesmo box plot e fica muito mais interessante para a gente poder... Esses outliers que a gente tem, eles são relativos a início de vacinação, esse tipo de coisa que realmente não vale a pena retirar. Para uma continuidade desse trabalho, a nossa sugestão é fazermos uma coluna de imunidade decrescente para vacinação à medida que forem perdendo as validades, para melhorar o nosso score de predição de óbitos, porque realmente é uma influência que existe, apesar de termos obtido uma validação média de 84%, porque as vacinas realmente elas estão colocadas aqui como se, quando você toma a primeira dose, 2 anos depois você está imune ainda, mas não está. Não é real isso, né? Mas para efeito didático já temos uma pontuação razoável. Muito obrigado.